Olá, gente. Boa tarde. A paz do Senhor para os queridos irmãos. Graças a Deus. Sou grato a Deus pela minha vida e pela tua vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem nos dado mais o privilégio de estar findando mais um dia que Ele nos permitiu contemplar. Enquanto muitos não foi permitido, mas eu e você, Deus permitiu para que nós pudéssemos agradecer a Ele por esse dia que Ele nos concedeu. Quero saber como você tem passado, se você está bem, se você está alegre, feliz com aquilo que Deus tem lhe proporcionado. Nós sabemos que as coisas, o tempo, hoje se torna mais raro as pessoas que são gratas a Deus pelo que tem recebido, pelo que tem sido agraciado pela parte de Deus. Quero saber como você está, se você está sendo grato a Deus pelo que Ele tem feito por você, se você está sendo grato a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pela sua saúde, mesmo que muitas das vezes a gente passamos por momentos difíceis, mas temos que ser grato a Ele, porque se não fosse a misericórdia e a compaixão dEle, eu não estaria aqui agora falando com você. Por isso, eu sou grato a Deus. Mas para mim estar bem, feliz, primeiro eu tenho que saber, ou pensar, ou ver se você está bem. Porque a tua felicidade é a minha felicidade. Eu quero, nessa tarde, já quase noite, desejar para você uma noite abençoada, que o Espírito Santo de Deus se compadeça de mim e de você e nos dê uma noite tranquila, nos abençoando e nos protegendo, como Ele tem feito sempre. Porque muitas vezes você e eu podemos ficar triste ou nos sentir abandonado pelos amigos, pelos parentes, às vezes pela família. Mas Deus nunca vai nos decepcionar, nem nunca vai nos esquecer. Porque Ele nos construiu, nos fez, e Ele sabe tudo que eu preciso e que você precisa. Ele sabe tudo o que acontece na minha vida e na tua vida, antes mesmo de nós sermos gerados. Ele já te conhece, já sabe o que você vai passar, o que vai acontecer, tudo já está marcado por Deus. Então, por isso que nós temos que ser grato a Deus por tudo.
Mas presbítero, mas eu estou passando por um momento difícil na minha vida que eu não desejaria para ninguém. Mas presbítero, se você estivesse passando pelo que eu já passei, você não falava estas coisas. É verdade. Muitas das vezes você está passando por um momento, só quem já passou por essas dificuldades é quem vai poder entender um pouco do que você está passando. Esse presbítero que vos fala teve uma época que nas minhas orações eu dizia assim: Senhor, por que e para que eu existo na terra? Foi para isso que o Senhor me deixou viver, para passar por esse momento tão difícil, Senhor. Por que não me tira? E acaba com todo o sofrimento. Passando por momentos horríveis, muitas das vezes passando por uma prova que às vezes eu ficava olhando para casa, olhava para minha esposa, a situação horrível que nós estava passando. Chegou um momento que eu estava em São Paulo, eu ia para a feira para juntar o resto das feiras. Aquele resto que sobrava ficava jogado. Cabeça de peixe, tudo que estava jogado ali em cima dos bancos. E eu juntava para trazer para casa, para fazer um caldo para comer com ela e os 2 filhos nossos que estavam em São Paulo, passando por um momento difícil. Saiu uma enfermidade na minha perna, na época, problema vascular. Foi terrível, avassalador. Por isso que eu estou dizendo aqui a você que temos que ser grato a Deus porque a misericórdia dele tem nos alcançado. Posso dizer a você que tudo isso é passageiro. Tudo que você está passando é passageiro. Não deixe de agradecer a Deus, porque nós não devemos só agradecer pelos momentos bons. Jó teve uma vez na sua palavra, na sua fala, que ele falou para a mulher: porventura, não temos recebido nós bênção do Senhor? E por quê? Quando recebemos a bênção está tudo bem, mas quando passamos por uma prova, vamos reclamar. Muitas das vezes passamos por uma prova, às vezes por culpa nossa mesmo. Tomamos atitude sem consultar ao nosso Deus e por isso que passamos por um momento difícil. É como a palavra fala e é a pura verdade, porque eu
o presbítero Walter entende aquela palavra que diz que a gente colhe o que planta, porque eu também sou agricultor. Nós também trabalhamos com agricultura. Agora eu parei por motivo de saúde novamente, mas a gente colhe o que planta. Quando eu plantava milho, eu ia colher milho. Plantava feijão, eu ia colher feijão. Mas, presbítero, onde você quer chegar? Às vezes nós fazemos as coisas sem consultar a Deus. De que se queixa o homem? De Deus? Dos seus irmãos? Dos seus vizinhos? Dos seus amigos? Não. É nós mesmos. Tomamos atitude errônea e pagamos o preço. Por isso que a palavra de Deus nos adverte, nós vemos o que a palavra de Deus fala para nós, o que ela nos ensina. Está muito difícil você observar, você vê que tem a coisa mais rara do mundo. É alguém que gosta de fazer o correto, falar a palavra correta, pregar o evangelho autêntico, quase muitos poucos é os que vão dar ouvido porque eles não querem reconhecer que a verdade está em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quer dizer que não existe outro meio de salvação. Quando ele fala que nós devemos amar os nossos irmãos, é porque não existe outro meio. Não adianta você fazer algo de outra forma, a não ser como está na palavra do Senhor. Ai, irmão, mas é tão difícil obedecer a palavra. Procure se esforçar, fazer pelo menos alguma coisa que esteja enquadrada dentro da palavra do Senhor. Algo bom. Só é o que nós leva e só é do que nós nos lucramos é quando nós pratica fazendo aquilo que o Senhor Deus nos manda, pregando e dando testemunho com nossas próprias vidas, com a nossa existência na terra. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Alguém vai se espelhar em mim. Meu vizinho, minha vizinha, o povo da rua que me conhece, vão se espelhar e vão olhar para mim e vão dizer algo sobre mim. O evangelho está sendo levado de qualquer maneira, pregado de qualquer maneira, as pessoas não se importam mais em pregar a verdade, não existe outro caminho de salvação. Não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo, não foi Moisés, nem Abraão, nenhum desses pode te salvar. A salvação está em Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não existe outro meio de salvação, meu amado. Não adianta você passar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias de joelho, passando fome, se possível, jejuando, consagrando, subindo a monte, mas na hora que é para você fazer o bem a seu irmão, você não faz, você não dá a mão a seu irmão. Não ajuda ele na hora que ele necessita. Em primeiro lugar, você tem que amar a Deus com toda a tua força, com todo o vigor da tua alma. Amar a Deus sobre todas as coisas com toda a tua força e depois amar o próximo como a ti mesmo. É esse o mandamento de Cristo. A palavra do Senhor, a autêntica, a verdadeira, está aqui, neste livro. Onde tem um versículo que ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, ele deu a vida por mim e por você. Quando o apóstolo Paulo escreve que ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mesmo ele falando isso, mas ele mesmo, na sua própria pregação, ele cansou de falar a respeito da palavra de Deus. Tinha momento que ele interrompia e dizia: em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo, eu estou falando estas palavras porque Cristo tem mandado eu falar e pregar estas palavras. Mas quando era ele dizia: Paulo, já era diferente. Mas quando era o Espírito Santo, ele falava o Espírito Santo de Deus. E ele disse: quando eu vim ter convosco, eu não vim com palavras persuasivas, palavras bonitas. Não, eu venho trazer a palavra de Cristo. Não adianta, lá no capítulo 10 de João, está escrito assim: na verdade vos digo, que é aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Não existe outro caminho, meus amados. Não existe outro meio de salvação a não ser com a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. É um dever nosso, como seres humanos, sermos homens e mulheres de palavras, sermos corretos, procurarmos ser honestos com nós mesmos. Como eu vou ser honesto comigo mesmo? Procurando fazer o certo. Na hora que aquele comichão vir no meu ouvido para fazer o errado, eu parar e dizer: não, eu vou fazer assim porque isso é o correto. Estava eu comentando hoje com uns amigos meus que o evangelho autêntico está em extinção.
Mas eu quero falar para você. Seja prudente nas suas palavras, cauteloso. Peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz: ai daquele que aumentar ou diminuir um tio, uma frase. Não existe outro libertador. Não existe outro que lhe leve para o céu. É Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém, meu amado? Ore comigo. Perca um pouquinho do seu tempo precioso. Eu sei que você pode estar muito atarefado. Mas sabe você ou eu se aquele que está sem você realizar, aquele contrato, aquele negócio, aquela negociação que você vai fazer, está enrolada, tá difícil de acontecer aquilo que você pediu para ser realizado. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai comprar algo, vai vender, e está difícil, nada está dando certo. Perca um pouquinho agora do seu tempo, do seu, perca um minuto sequer e ora comigo. Depois da oração você vai ver, ou depois, mas Deus não vai lhe deixar sozinho nessa luta. Entrega a Ele, ora comigo, perde um pouquinho do teu tempo precioso. Amém, meu amado? Vamos orar junto. Pai querido, meu Deus, nessa tarde, Senhor, eu quero te pedir encarecidamente, Senhor, por este homem, por esta mulher, por esse Senhor, esse irmão que saiu de casa, Pai, pronto para uma entrevista de emprego, ou que saiu de casa, Pai, pronto para realizar uma transação de negociata, Senhor. Ou está vendendo, negociando, vendendo alguma coisa, está difícil. As portas se fechando de todo lado, Pai. Ele tem tentado, ele tem batido em vários lugares, várias portas para se abrir, Senhor, seja em qualquer área, qualquer que seja a sua profissão, seus negócios, suas finanças, Pai. Quantas pessoas, Pai, desempregadas, passando por um momento difícil, Pai, uma calamidade, vendo seus filhos passando necessidade. Quantas famílias estão sendo despejadas dos seus lares porque não têm onde morar, não têm com que pagar o seu aluguel, a prestação da sua casa. Quantas pessoas, Pai, estão pedindo esmola para poder alimentar os seus filhos, Pai. Quantas pessoas, Pai, estão muitas das vezes até virando lata de lixo, Pai, para pegar o que comer para os seus filhos. Quantas pessoas, Pai, está vendo agora à noite chegar e ele começa a ficar angustiado porque vai chegar em casa e não vai ter o que dar a seus filhos, a mesa, o seu armário está vazio, a geladeira, não tem nada, Pai. E quantos tem, Pai, e fica reclamando, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. Tem compaixão.
Mata a fome, Senhor, daqueles que estão passando necessidade, Pai. Abre porta de emprego. Abre porta, Pai, para que as pessoas tenham algo para trazer para a sua casa. Consiga sua casinha de morada, seu teto. É o inimigo, Senhor, ele vê a fraqueza dos teus filhos e começa a tentar, Senhor, as pessoas. Chega a ficar depressivo, Pai. Tem de misericórdia. Tem compaixão, Senhor. Faz com que as portas se abram para essa pessoa que saiu de casa em busca de emprego, para fazer entrevista, para negociar, para vender, para comprar, suas lojas. Pai, são teus filhos, Pai. Foram todos gerados por ti, criados por ti, Senhor. Também, Pai, eu te peço por aqueles que estão nas Cracolândia, aqueles jovens, senhores, senhoras, crianças, Pai, como Zubi. Muitas famílias já deram por mortos, por perdido. Estão ali, Pai, de forma que tem deles que não sabem nem o nome mais, porque o inimigo já entrou na mente deles, Pai. Entra com libertação, Senhor. Escuta o choro, o clamor de tuas filhas, teus filhos, nas congregações, no seu quarto, pela madrugada. Aqueles que estão nos presídios, Pai, necessitando do teu socorro. Aqueles que estão nas facções, aqueles que estão em guerra. Os casais que estão brigando sem cessar, briga constante. Às vezes por falta de uma conversa, por falta de os dois sentar e conversar. Pai querido, tanta guerra, tanta tristeza, tanta violência, Pai. Tem misericórdia, Senhor, dessa nação. Tem misericórdia de nós, dos nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, no mundo inteiro, Pai. A ganância, Pai, tem afastado os teus filhos da tua verdade, Pai. Tem causado uma distância entre o pai e o filho. Tem de misericórdia, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que nós venhamos entender, Senhor, que para nós ser felizes nós temos que entrar conforme a tua palavra, andar na linha reta, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, Pai. Muda, Pai, a situação, para que, Senhor, todos venham entender que o caminho está em te aceitar como Salvador e o guia das nossas vidas, Senhor. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que ainda não aceitou Jesus, está passando por um momento difícil. Não que quando você aceitar Jesus, eu vou dizer para você que você vai viver as 1000 maravilhas. Não. Se eu falar isso para você, eu sou um mentiroso. Mas imagina
Você não vai mais estar sozinho. Porque quando você aceitar Cristo Jesus como o teu Salvador, tu vai passar a ser um homem ou uma mulher protegida pelo Espírito Santo de Deus, ao qual Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco para nos consolar. Você não vai mais estar só. Que Jesus Cristo falou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. Olha a diferença, você sofrer sozinho e sofrer com Cristo. Melhor sofrer com Cristo, porque Ele tem o remédio certo para a tua dor e para a minha dor. Ele tem a solução para o meu problema e o teu problema. Ah, presbítero, mas o meu não tem mais jeito. Tem. Tem. Se você for olhar, meditar, você vai ver o tão grande é o nosso Deus. De tal forma que ele chega na beira do túmulo, perto do túmulo de Lázaro, e disse: Pai, eu sei que se eu pedir tudo o que eu tenho pedido, o Senhor tem me concedido, mas para que essa geração, para que esse povo veja que tu me enviasse, envia agora o espírito de Lázaro e faz com que ele se levante e viva. Aleluia! Ele poderia, calado mesmo, chegar ali, entrar no túmulo e sair com Lázaro. Bora, Lázaro, vem-te embora. Mas não. Ele disse: Pai, tudo quanto eu tenho te pedido, tu tens feito. Mas para que o povo visse que ele era a solução, ele disse para a irmã de Lázaro que ele ia ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar no dia do juízo. Ela não estava entendendo que ele tem o poder de ressuscitar, tem o poder de curar, tem o poder de jogar no fogo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. E se você aceitar, vai ser o Deus que você está aceitando. E aqui na palavra de Deus, no versículo 12 do capítulo 14, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que estas. Já entendeu? Jesus Cristo, ele fez tudo isso. E ele fala que aquele que crer nele também fará as obras que ele fez e que faz. Aí você fica agora angustiado porque você pediu algo e não aconteceu. Mas você já observou que todas as curas que Jesus fez, ele não falava só assim: com a minha fé você foi curado,
com o meu poder você foi curado. Não, ele dizia: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Eu nunca vi tanta fé assim, a tua fé. Então, é a tua fé, meu amado. E a confiança, meu amado. Porque o que mais atrapalha a mim e a você é o espírito da dúvida. Será que vai acontecer? Será que vai ser assim? Faça com que esse espírito da dúvida desapareça. E aqui tem outro versículo, no 13, só a parte de cima diz: e tudo quanto pedi em meu nome, eu o farei. Jesus Cristo está falando aqui que não tem limite para ele fazer. Ele diz: tudo quanto pedir em meu nome, eu farei. Tudo que você for pedir a Deus, ou expulsar algum demônio, ou expulsar alguma enfermidade, você use a sabedoria e o mandamento de Cristo. Ele não mandou você usar o poder do sangue dele. Ele mandou você usar o nome dele. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome. É no nome de Cristo. Não existe nenhuma parte da Bíblia ele falando que é pelo sangue de Cristo. Não. É em nome de Cristo. É em nome de Cristo. Seja prudente. Aqui está dizendo, ó, e tudo quanto pedir em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. É em nome de Cristo. Não é em nome de Paulo, de José, nem de Elias, nem de Moisés, nem de Abraão. Em nome de Pedro, em nome de João, não. É em nome de Cristo. 12 homens ele escolheu. Decide por todo mundo. Pregai o meu evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de por todo mundo. Pregai o evangelho. Foi isso que ele mandou fazer. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu amado? Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu, eu faço. Mas você ainda não aceitou. Mas só é crente se. É sim. Você tem que aceitar. Não é que você vai viver 24 horas dentro de uma congregação, não.
Ele já sabe que tu vai aceitar ou que tu não vai aceitar. Mas ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Dizendo eu, Antônio, José, ou Maria, ou Pedro, ou Sebastião, eu aceito Cristo como meu Salvador. Para que todos ouçam. Amém, meu amado? Procura uma congregação perto da tua casa. Entendo, eu não estou pregando aqui sobre igreja A, sobre congregação A e congregação B, religião A e religião B. Não, eu estou aqui pregando a palavra de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Religião não salva ninguém. Placa de denominação não salva ninguém. Quem salva é Cristo Jesus. Confesso que você nunca vai ouvir eu chegar aqui e dizer: eu estou fazendo isso porque eu congrego em tal ministério, e o ministério é bom, o ministério é o melhor. Aquele jovem chegou perto de Jesus e disse: Bom mestre. Jesus se vira para ele e diz: Por que me chamasse bom? Bom é Deus. Bom é só Deus que me enviou. Religião, placa de igreja, que o povo diz que igreja não tem placa, que a igreja somos nós. A igreja é eu e a igreja é você. Portanto que Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estou no meio, porque ali já formou uma igreja maior. Uma igreja pequena, uma igreja só, eu. Aí tem outro companheiro, aí é uma igreja mais, aí tem 3, aí já são a igreja, que já é 3. Mas fala sobre o que Deus fez, porque Ele habita em mim e em você, se você der lugar em você. Nós somos a igreja de Deus, o templo dele. Mas para Ele habitar em mim e em você, nós temos que dar lugar, limpar a casa para Ele entrar. João dizia, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém, meu amado? Para não ficar muito longo, eu encerro aqui, fazendo um convite. Procura aí hoje, essa tarde, uma congregação perto da tua casa. A hora que o pastor fizer o convite, você diga, pastor, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. Porque amanhã pode não ter a oportunidade. Amém? Pede sabedoria a Deus. Quero pedir desculpa a você se não foi a palavra que você queria para ouvir. Mas eu faço aquilo que o Senhor manda, que eu não tenho formatura, eu não sou formado, nem estudei. A Bíblia foi o meu professor e Cristo Jesus o meu professor. Então, meu amado, amanhã pode ser tarde. Aceita hoje. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais um pouquinho?
Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por me dar esse prazer de estar aqui agora falando com os teus filhos, com tuas filhas, apresentando para eles a tua palavra, que eles possam entender que não existe outro meio de salvação a não ser o amor, a qual o Senhor nos ensina, amar incondicionalmente, amar sem esperar ser amado e fazer o bem sem esperar receber nada em troca. Abençoa esse teu filho, essa tua filha, esses que estão desempregados, abre porta de emprego, esses que estão com os negócios travados, sem as portas se fecharam, abre porta, Senhor, para que os teus filhos, tuas filhas, testifiquem dos milagres que o Senhor fez na vida deles e abre, primeiro do que tudo, o entendimento deles, da sabedoria, para que eles possam entender a tua palavra, Senhor. Guarda eles, vai nas Cracolândia, nos presídios, nos prostíbulos, nas facções, onde tem guerra. Aonde tiver uma alma, Senhor, necessita do teu socorro. Aonde tiver uma alma que necessita do teu socorro imediato, Senhor, socorre. Para que nenhuma alma se perca, como diz a tua palavra, que o Senhor não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas sejam salvos pelo teu evangelho, Pai. Tua palavra. Abençoa toda a nação. Faz com que os filhos amem os seus pais amam os filhos, ambos se respeitem, os casais, amem uns aos outros. Respeite, tenha mais compaixão um do outro. Onde tiver briga, contenda, entre com a paz, Senhor. É isso que eu te peço. Ó Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Presbítero Walter, seja grato a Deus e não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Aceita Cristo como teu Salvador. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo.